Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite especial de comemorações dos 74 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. É com muito carinho que recebemos não somente os encarnados que aqui se encontram presentes, mas toda a caravana espiritual que de diversas partes do país estão presentes aqui conosco, estudando uma obra que revolucionou o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, que é a obra de André Luiz. Através da mediunidade singular de Francisco Cândido Xavier, nós estamos tendo a oportunidade de, como já foi comentado e será comentado ainda, de termos um olhar mais, vamos dizer, perquiridor das esferas espirituais próximas à crosta e daquelas que nós um dia almejamos estar, que são as esferas espirituais mais elevadas. Então é com muito carinho que nós vamos abrir a noite de hoje, quarta-feira, dia 16/8/2023, apresentando a música suave do grupo Lumen. Então eles vão fazer primeiramente a apresentação para nós e logo em seguida nós daremos continuidade. Então, é com vocês, meus amigos e companheiros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. Não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso poder e a glória, pois vosso é o poder e a glória, poder e pois vosso é o poder e a glória, assim seja.
Logo, né? Hino da Esperança. Hino da Esperança. A próxima canção é do Abbate Maria, de um compositor italiano que se chama Roberto Torres. Tua voce de Maria dentro l'anima mia, come un balsamo incende sulle ferite e le porta via. La voce de Maria, dolce melodia,
che si porta il cuore sempre più il cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, sante benedizione della sua protezione per la vita mia. La pace di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che si fa cantare, sei la mamma mia. Affosti Maria, minha alma esquecida, como bálsamo escorre sobre as feridas e as alegrias. Affosti Maria, doce melódia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre minhas tendidas, essa bênção é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teus olhos doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. As mãos de Maria sobre minhas feridas, essa bênção é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Nós vamos agradecer imensamente ao Grupo Lumen, pessoa do Fred, do Demóstenes, do Robson, esses companheiros que sempre nos presenteiam. A casa faz aniversário e ganha os presentes. O presente da música, o presente dos estudos através dos convidados que aqui vêm expor para nós, o presente de cada um que aqui chega trazendo um sentimento na proposta de renovar. Renovar para o bem e inovar diante das grandes dificuldades que muitos de nós atravessamos no dia a dia. Mas essa é a proposta da doutrina espírita, nos favorecer a caminhada. Dando continuidade às comemorações, estamos realizando como tema central as obras de André Luiz, e hoje nós vamos falar da obra Os Missionários da Luz, e quem vai fazer para nós é o irmão Yuri Braga. Mas antes dele estar conosco aqui, nós vamos ler uma pequena frase que está no capítulo 3 da obra Missionários da Luz, cujo título é Desenvolvimento Mediúnico. É uma fala do instrutor Alexandre, e ele diz assim, abre aspas, a mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais
e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Fecha aspas. Então nós vamos acerenar os nossos corações. A prece já foi feita de forma cantada, belíssima, Pai Nosso. Mas endereçar com imensa gratidão a Jesus, nosso Senhor e Mestre, ao missionário lyonês Allan Kardec, ao discípulo querido nas terras brasileiras, soube ser um instrumento digno dessa doutrina que nos consola, que nos esclarece. A Francisco Cândido Xavier, nossa imensa gratidão. A todos aqueles irmãos que corroboraram para que a sua mediunidade pudesse ser este canal translúcido e fiel dos benfeitores maiores da espiritualidade. Agradecer a André Luiz, que soube descortinar com tamanha desenvoltura o mundo espiritual. E boa parte do mesmo bem próximo à crosta planetária, para que nós, encarnados, pudéssemos nos conscientizarmos de nossa realidade, de nossa essência. Agradecer aos benfeitores espirituais desta casa, Cantinho de Jesus, que há 74 anos vem trazendo esta bandeira do espiritismo cristão sob a égide de Ismael nas terras brasileiras. Agradecendo a presença de todos os encarnados e de todos os corações desenfaixados do corpo aqui presentes, para fazer junto a nós a alegria de ouvir o Evangelho do Cristo pelas luzes da doutrina espírita, irradiando essas vibrações a toda a humanidade. Porque nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, e assim seja. Então nós vamos convidar o nosso irmão Yuri Braga. Que a paz de Jesus continue conosco nesse momento, nessa data festiva, nessa semana de celebração do Evangelho vivido, do Evangelho aspirado, através da doutrina espírita. Nós ficamos muito felizes, com a possibilidade de se debruçar, a nossa possibilidade de estudarmos conjuntamente, refletirmos um pouquinho mais sobre as obras de André Luiz, Certamente todos, ou a grande maioria de nós, já estudamos sobre a obra Missionários da Luz, ou já lemos essa obra, mas eu quero afiançar, a nossa proposta dessa noite é essa, é motivar a cada um de nós para relê-la, estudá-la com mais afinco, todas as vezes em que nós estivermos desmotivados, todas as vezes em que na casa espírita os tarefeiros se encontrarem talvez cansados, acomodados, confusos, porque somos seres humanos, falíveis, que possamos retomar essa obra com carinho e cuidado e compreender, porque nós dizemos que Missionários da Luz é como se fosse um manual para a casa espírita. É um manual da casa espírita e do espiritismo no nosso lar. Porque o Missionários da Luz, o livro Missionários da Luz, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado por André Luiz, vai nos trazer os mecanismos de relação com a espiritualidade e esse fluxo de informações e de assistência entre encarnados e desencarnados. Nós gostaríamos de começar retomando uma passagem que nós gostamos muito. É o capítulo 7 do livro Missionários da Luz, Socorro Espiritual. Nós vemos então o nosso querido, o orientador de André Luiz nesse livro é o Alexandre, não é mesmo? E Alexandre está ali com André Luiz,
depois de uma reunião, depois de um estudo que estava sendo efetuado, né? E é procurado por uma irmã, né? A irmã Justina, que recorre a Alexandre para socorrer o seu filho. Irmã Justina desencarnada, uma mãe aflita, intercedendo pelo seu filho encarnado em processo grave, que vivenciava naquela noite, naquela madrugada, uma espécie de AVC, um derramamento, um derrame, algum problema circulatório grave, que lhe colheria, né? E o levaria da vida física no momento inoportuno. Relata a irmã Justina que o nosso irmão Antônio, seu filho, havia levado preocupações excessivas para o leito, desnecessárias, nos alertando a respeito da nossa capacidade de criar problemas que não estão previstos para o nosso processo educativo. Exemplificando, como em todo o livro Missionários da Luz, a doutrina espírita de uma forma dinâmica, quando no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos estudar as causas atuais e anteriores das aflições. Então nós vamos ver ali Antônio em vias de desencarnar por um processo doloroso, né? Um processo triste, e Justina informa que precisaria ainda de mais 2 meses, porque Antônio iria desencarnar. Mas ela precisaria de 2 meses, essa irmã, essa mãe querida, para que ele pudesse solucionar questões de ordem pessoal que impactariam na paz daquela família. Isso por si só é uma maravilha. A consolação demonstrada pelo carinho dos irmãos que se preocupam conosco, que se preocupam conosco nas nossas provas, que se preocupam com o seu grupo familiar, evidenciando, né, a influência dos bons espíritos, dos amigos espirituais em nossas vidas, tratado no Livro dos Espíritos. Então nós vamos ver aí que Alexandre imediatamente reconhece que a situação é grave, porque dá a entender que estava acompanhando Antônio. E sabe, olha, eu surpreendi uma posição tanto quanto preocupante, né, com problemas circulatórios. E Alexandre imediatamente vai com André Luiz ao quarto de Antônio, naquela madrugada. O corpo efetivamente estava repousando, mas o espírito que nunca dorme estava ali aflito, um processo pré-agônico, segundo André Luiz, ou seja, em vias de desencarnar. E aí nós vemos o inusitado, algo que para nós era inusitado até então. A misericórdia divina se fazendo em favor de nós que somos devedores. Vem Alexandre, ministra o socorro. A primeira coisa que Alexandre faz é concitar Antônio ao papel que lhe compete para a solução do seu próprio problema. Começa aí um grande esclarecimento para nós outros. Faça a sua parte, o céu te ajudará. Né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. É preciso não aguardar o socorro espiritual como se fôssemos pedintes de coisas mágicas, como se fôssemos crianças sonhando com fadas a realizar os nossos desejos. Antônio foi concitado em espírito a colaborar com o seu processo de socorro. E nós nos perguntamos, temos colaborado com o nosso processo de reajustamento de socorro? Muito bem. Nesse processo, Alexandre ministra os passes magnéticos, aplica o magnetismo a favor da vida naquele momento e reconhece, para nossa surpresa, que havia necessidade de fluidos de irmãos encarnados. E aí, ele entra em meditação, recorre a André Luiz a colaboração possível, que se mantém em prece, e em meditação ele se comunica em pensamento com o grupo do irmão Francisco. Nós vamos ficar sabendo que existem grupos socorristas que atuam à noite. Irmãos abnegados que amparam aquelas criaturas, e nós outros, nas condições de sofrimento que se agravam, muitas vezes, no período noturno, justamente em razão das nossas viciações, dos nossos desequilíbrios, das nossas intemperanças. E nesse momento ele atrai, né, ele chama o grupo do irmão Francisco, que se apresenta, e ele solicita ao irmão Francisco a colaboração de um encarnado.
E aí nós nos dirigimos a todos aqueles, né, que acreditam, né, que o trabalho espiritual que nós podemos fazer encarnados se encerra com a atividade física que nós estamos fazendo, né? Vai solicitar um encarnado e vai recomendar a Alexandre que escolha um doador de fluidos que esteja dormindo de forma que esteja em equilíbrio. Como gostaríamos de ser o passista escolhido nessa noite? Porque ele sabe, irmão Francisco diz, identifica imediatamente, temos um companheiro que pode atender satisfatoriamente a essa requisição. E vai buscar o companheiro. O companheiro então se apresenta, Alexandre o orienta, o coloca no auxílio ao irmão Antônio, e Alexandre vai transmutar as energias físicas, os fluidos vitais do irmão, não do irmão, Afonso. Vai buscar os fluidos vitais do irmão Afonso e vai transferir para o nosso irmão Antônio. Ao final do processo, segundo André Luiz, bastante demorado e complexo, né? Nós vamos ver que Alexandre se acerca da mãezinha de Justina e diz o seguinte: olha, com a intervenção que nós fizemos, Antônio conseguirá aproximadamente 150 dias para solucionar as questões graves que o afligem. Justina havia pedido 2 meses, né? A irmã havia solicitado 2 meses. No entanto, a misericórdia divina, através de criaturas encarnadas e desencarnadas, socorreram o irmão encarnado, concedendo-lhe 150 dias, mas não se esqueceu de orientar a Justina, que o influenciasse suficientemente para solucionar e manter o pensamento de forma equilibrada, porque senão o socorro seria inválido, seria insuficiente. Nesse momento, meus irmãos, por que esse capítulo? São vários os capítulos. Mas quando nós refletimos, esse capítulo dá o tom dessa obra. Dá o tom dessa obra. Em que nós vamos reconhecer uma participação, uma cooperação, a solidariedade que os amigos espirituais, os companheiros dessa casa e de tantas outras casas que nos assistem, nos relatam sempre. Estamos do seu lado. Contamos com vocês. E aí nós vamos compreender que no serviço do Cristo, para manifestar a misericórdia divina aos nossos semelhantes, nós contamos e precisamos da ajuda dos missionários da luz. Mas eles também precisam da nossa colaboração naquilo que nós somos capazes de fazer, naquilo que nos compete. E essa obra, ela é de uma grandeza. E nós podíamos perguntar assim, mas qual a necessidade, né? Eu que já li essa obra, qual a necessidade de retomar esse estudo? Por que nós nos dedicarmos num momento festivo desse a essa série de André Luiz, a série da vida no mundo espiritual? Né? Qual o motivo disso? Então, a primeira coisa, antes de adentrarmos nessa razão, é uma curiosidade. Nesse livrinho aqui, Deus Conosco, a publicação, ditados são mensagens psicografadas por Chico Xavier, né? Psicografadas por Emmanuel, que foram compiladas pela senhora neta do nosso querido Nélio Lúcio, né? Do Rômulo Joviano, que traz uma série de psicografias do nosso querido Emmanuel durante o culto cristão no lar, na Fazenda Modelo, na Casa da Família. Né? E nós vamos perceber, em determinado momento, que se começa a tratar desta obra. Nós estamos num momento histórico grave da humanidade. Nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944, quase 45, em que a gravidade e a violência chegam a um limite. Então nós imaginamos o coração de todas as pessoas que estavam ali ligadas, preocupadas com esse evento. Como nós imaginamos e como nós vivenciamos, não na mesma proporção, mas a preocupação de vivenciar uma pandemia de ordem mundial. Quanta angústia, quanta dor, quanto momento de desesperança nós não nos encontramos e não fomos, às vezes, instrumentos desse momento. Era esse o cenário em que essa obra começou a ser produzida no plano espiritual. E ele vai avisar, olha, essa obra, ela está sendo psicografada com muito cuidado, isso está nesse livro, com muito cuidado. E precisa de muito cuidado, porque
Os homens, aí ele faz um alerta, né? Os homens precisam que a medicação, que a instrução seja feita com bastante atenção, com delicadeza. Ele faz até um chamado e vai dizer o seguinte: essa obra é de muita importância. Uma obra, na mensagem psicografada já em 45, 11 de 4 de 45, há um capítulo que se chama assim: Missionários da Luz, trabalho de muita importância. E Emmanuel vai dizer que ele considera aquele trabalho um trabalho de muita importância, porque visa acordar consciências adormecidas e faz um alerta. E aí nós vamos refletir. O alerta que ele faz é o seguinte: certamente naquela época o Brasil era a grande maioria católica. Ele dizia: os católicos aguardam o paraíso e os espíritas aguardam a transferência para mundos felizes. Esquecendo-se que depois do desencarne nós encontramos a nós mesmos. Iludidos, nós encontramos a nós mesmos. Atualmente, no movimento espírita, infelizmente, nós substituímos isso, né? Nós agora falamos só em mundo de regeneração, não é isso? Nós substituímos e esquecemos que o mundo de regeneração pede braços, que nós reencarnamos, provavelmente vinculados à doutrina espírita, para sermos fermentos desse processo de transformação. Não para sonharmos com a vivência nesse mundo, mas para construir esse mundo. Né? Então, ele faz esse alerta, que essa obra ela visava despertar as consciências e que ela seria útil para as criaturas que, de fato, quisessem se transformar espiritualmente. E aí nós vamos entender o porquê. Nós estamos em 1945. A obra foi publicada antes do fim da Segunda Guerra Mundial e antes do lançamento das bombas de Hiroshima, Nagasaki. Então nós vamos ter esse cuidado da espiritualidade. Em um determinado ponto, de uma outra mensagem anterior, Emmanuel nos diz o seguinte, é curioso que ele diz o seguinte: olha, André Luiz está demorando muito, porque nós também temos que prestar contas àqueles que nos instruíram e nos ensinaram. Prestar conta das informações que nós recebemos e que estamos repassando. Então, se nós, meus irmãos, já temos consciência da grandeza desse espírito de Emmanuel, né, que também está aqui no livro, né, mas também tem uma outra publicação, nós vamos ver, né, Chico vai apresentá-lo como aquele Emmanuel da mensagem O Egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que participou da Pleiade, do grupo de espíritos que ajudou na codificação, junto com Allan Kardec. Então, muito além da autoridade de Emmanuel, que Emmanuel está nos dizendo, Emmanuel superintendeu todas essas obras, a confecção de todas as obras divulgadas através das mãos de André Luiz. Ele está nos dizendo que ele e André Luiz estavam prestando contas a irmãos que os haviam instruído. Daí a grandeza dessa obra, dessas obras. Daí a grandeza de Missionários da Luz. É uma obra grandiosa. É uma obra em que nós vamos ver o espiritismo vivido de forma dinâmica. Kardec, por que estudá-lo? Por que estudá-lo? Kardec, no Livro dos Médiuns, na terceira parte, ele vai falar do método, e é curioso, né? Nós falamos sobre isso ontem, no Albino Teixeira. Kardec vai dizer o seguinte, né? Que a questão, o ponto de partida do convencimento, do argumento da doutrina espírita, não são os espíritos. É interessante isso, né? O ponto de partida do espiritismo é a existência da alma. É curioso. Porque sim, porque nós não nos percebemos como almas encarnadas, nós não nos percebemos como espíritos encarnados, nós nos percebemos como um corpo que tem uma alma. Então muda todo o paradigma. Mas lá no século XVIII, Kardec já diz isso. E aí ele vai propor um método de ensino, de instrução da doutrina espírita, de forma que aqueles que a conheçam, que o compreendam com profundidade, e isso é necessário para vivermos a fé raciocinada, né? Compreender a doutrina espírita com profundidade, para quê? Está no Livro dos Espíritos. Final, né? Quando eu compreendo a doutrina espírita com profundidade, eu compreendo a moral cristã sem mesclas. E me coloco na condição de vivenciá-la, de construir uma vida melhor para mim e para os outros, pela minha própria autoeducação. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Nos traz as razões do destino, do ser, das dores, da necessidade de progresso, a finalidade do homem, o como, o porquê, mas com fundamento, lastreado nas leis divinas
que estão relatadas no Evangelho, dando aplicação ao Evangelho, trazendo o Evangelho do sagrado para um roteiro de viagem. O Evangelho como roteiro de viagem. E aí Kardec, nessa proposta, vai dizer o seguinte, olha, ele faz uma proposta de estudo. E ele indica, né, o Livro dos Médiuns é o segundo livro, o livro publicado, né, da codificação. Então, nesse momento, havia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Então ele diz o seguinte, olha, a sequência de estudos tem que ser essa. Livro dos Espíritos, logo depois o que vai falar de todo o fundamento da doutrina espírita, logo em seguida o Livro dos Médiuns, é a Revista Espírita, onde nós temos os fatos, a aplicação prática da doutrina revelada no Livro dos Espíritos. Certamente, se Kardec estivesse aqui hoje, estado, né, da pátria espiritual, dirigindo todo esse processo, ajudando esse processo, nós não acreditamos que ele está afastado disso, né? Os livros da obra de André Luiz fazem esse papel. Tudo o que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, os fundamentos da doutrina espírita estão demonstrados pela prática e pelas histórias narradas com muito cuidado e carinho por André Luiz. E nesse quesito, Missionários da Luz é imbatível. Imbatível. Cada capítulo de Missionários da Luz trata de diversas questões da vida espiritual, trata de vários princípios da doutrina espírita de forma clara. É, inclusive, chocante para a época. Não é? O primeiro capítulo do livro vai falar, o nosso querido vai falar da glândula, vai falar do psicógrafo, né? Então, André Luiz vai acompanhar esse mentor Alexandre, e que, inclusive, é um dos motivos pelos quais se chama Missionários da Luz, né? Emmanuel sugere ao grupo do nosso irmão, que era integrado pelo Chico, né? Na Fazenda Modelo, sugere nessa mensagem que o nome da obra seja Missionários da Luz. Né? Primeiro, porque Alexandre teria o direito, representaria, seria um expoente digno de ser chamado de um missionário da luz. Ele vai dizer que os espíritos retratados ali, no socorro aos irmãos encarnados, eram irmãos que já haviam se afastado das sombras e que eram missionários porque obedeciam e atuavam obedecendo ou ensinando o caminho da luz, proveniente da luz. Então, a sugestão do livro é de Emmanuel, né? O nome do livro, Missionários da Luz. E eles vêm, de fato, na narrativa de Chico Xavier, na narrativa de André Luiz, perdão, né? O que vai sendo narrado é todo um contexto de carinho da misericórdia divina para conosco. Um contexto de proteção, mas, acima de tudo, de valorização de cada um de nós. Não na condição mais de crianças espirituais, mas na condição de construtores do nosso destino. Não é? Aí ele começa com o capítulo psicógrafo, em seguida ele vai falar da glândula, né? Da glândula pineal, da epífise. Né? Então nós vamos ver aqui que nós temos, inclusive, né, um artigo científico publicado na revista de Neuroendocrinologia, uma revista internacional, que todos já devem ter lido, certamente, em 2013, que é do Luquete, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, esse artigo científico, que vai falar da pineal, ele vai falar o seguinte, é interessante, o nome é assim, para que vocês pesquisem na internet, mas tem no site da FEB disponível em PDF para quem quiser baixar, tá? Aspectos históricos e culturais da glândula pineal. Comparação entre teorias fornecidas pelo espiritismo da década de 40 e a evidência científica atual. Então, vários pesquisadores ali, da equipe do Luquete, né? É o Luquete, mas eu tenho que falar também que tem o Décio Landori, tem a Juliana Gonçalves, a Alessandra Luquete, né? São vários pesquisadores. Então, nessa obra, eles vão fazer uma comparação de todas as obras de André, desse grupo de obras, né? Da vida no mundo espiritual psicografado por André Luiz, e as informações científicas atuais sobre a glândula pineal, sobre a epífise. E, pasmem, né? A maioria das informações que vão ser encontradas, ela está no livro Missionários da Luz. Nesses dois capítulos, o psicógrafo e a epífise. E André Luiz vai apresentar relatos e informações. Ele vai, na verdade, ele vai narrar para a humanidade informações científicas que só viriam a ser confirmadas cerca de 60 anos depois.
Essa é uma das constatações desse artigo científico que foi publicado internacionalmente, no sentido de que vários pesquisadores começaram a comparar as informações contidas nessas obras e verificavam o desenvolvimento do conhecimento científico a respeito dessa glândula pineal, né, que seria a glândula relacionada diretamente com o processo da mediunidade, né, dentre outras coisas, né, gente? E publicaram as comparações desses relatos. É interessante porque no final, né, eles têm que ter uma conclusão. E a conclusão de um artigo científico normalmente levanta hipóteses, né? A ideia é levantar hipóteses. Ou eles não podem afirmar com certeza, né? Então, é interessante a conclusão do trabalho, né? É que na primeira hipótese levantada, né? É que seria que o autor, né? Que no caso do artigo científico, o autor é o Chico Xavier, né? Não se fala que o autor é André Luiz. Fala-se que o autor é Chico Xavier. Então, o autor... Primeira hipótese daquelas revelações. A primeira justificativa para o capítulo, aqueles capítulos dos Missionários da Luz e outros, mas principalmente dos Missionários da Luz, terem tantas informações firmes, coerentes com as descobertas de décadas posteriores à publicação do livro de 1945. O livro foi publicado em 1945. Esse capítulo foi escrito, inclusive, em 1944, né? Antes da sua publicação, um dos primeiros capítulos, o da Epífise. E nós vemos, então, o grande relato, né? A conclusão dos pesquisadores que foi proposta, né? O autor Chico Xavier, baseando-se em livros e artigos disponíveis na década de 40, detalhando a fisiopatologia da glândula pineal, e publicados antes do isolamento da melatonina, criou essas teorias ele mesmo. Então, olha, o Chico, ele mesmo, colocando-os em linguagem não específica que as permitiria encaixar com os avanços subsequentes da ciência. O que está se dizendo aqui, né? Que o Chico, por si só, com seu conhecimento, com acesso à informação que ele tinha, morando numa cidade pequena, de um estado ainda subdesenvolvido, uma cidade carente, sem biblioteca, sem acesso aos artigos científicos, sem internet, né? Porque hoje em dia nós conseguimos isso tudo pela internet, mas sem internet, né? Ele, por si só, criou teorias para explicar o funcionamento da pineal, usando termos que se encaixariam nas descobertas que se sucederam ao longo do tempo. Primeira hipótese, para a solução da questão. Segunda hipótese, mera coincidência dos achados. Todas as informações comprovadas cientificamente nas décadas posteriores à publicação do livro Missionários da Luz em especial, seriam coincidências. Coincidências que ocorreram em razão, né, das teorias que foram colocadas. Terceira hipótese, aí a hipótese, que nós sabemos que não há hipótese, né? A terceira hipótese se baseia na alegada comunicação com espíritos que têm trazido até nós achados futuros relativos à glândula pineal. Então, quem já leu esse artigo, leia novamente, por gentileza. Quem já leu o livro Missionários da Luz, leia o artigo antes e procure ler de novo Missionários da Luz. Porque isso por si só já nos deixa curioso para entender como que um irmão, né, como que André Luiz vai apresentar conceitos, sendo médico, trazendo conceitos da medicina, conceitos da anatomia, conceitos da fisiologia, que estão décadas, são revelados como décadas de antecedência. Nós temos para nós, meus irmãos, que essas questões, elas servem apenas para reforçar a nossa fé vacilante, não é? E não é por acaso que nós temos notícia que essa obra sofreu muita resistência, no momento em que foi publicada, como tantas outras obras do Chico, né, que hoje nós apreciamos e admiramos, elas sofreram muita resistência dentro do movimento espírita, justamente pelo fundo de inovação e pelo dinamismo que ela apresentava. E aí vai. No capítulo 2, nós vamos falar da glândula pineal, da epífise, se chama epífise. No capítulo 3, vai se tratar, como o nosso irmão disse aqui, de desenvolvimento mediúnico. Vai ser apresentada uma reunião em que os irmãos aspiram pela mediunidade. Olha, e aí começa o alerta, já começa um alerta para a casa espírita, para a nossa postura como construtores do nosso mundo, como construtores, como missionários encarnados da doutrina espírita. Apresenta-se uma série de irmãos, né? Nós prometemos que nós vamos dar todos os spoilers para quem não viu, não, né? Para quem não leu, né? Mas nós vamos comentar aqui a essência, de certa forma. Apresenta-se a condição dos encarnados, a nossa ilusão de que a melhoria espiritual, de que o trabalho espiritual depende
de um milagre, de uma intercessão divina, sem merecimento, sem esforço, derrogando os ensinamentos de Jesus. Nós entendemos muito mal a questão da graça, né? Nós imaginamos a graça como algo que não pede nenhuma preparação, né? Quando a vida é uma graça perene, né? Nós precisamos ajustar a nossa capacidade de recolher as bênçãos que estão aí dispostas, o sol que nasce para justos, para injustos e justos, não é isso? E a chuva que cai sobre justos, não é isso? Muito bem. Então nós vamos ver nesse livro, na questão do desenvolvimento mediúnico, da ocupação, vários tópicos trabalhados no Livro dos Espíritos. Das ocupações e missões dos espíritos. Nós vamos ver, vai ser tratado das leis morais, mas tudo apresentado de uma forma dinâmica, mostrando as nossas ilusões diante do aprendizado. Em seguida, nós temos três capítulos que são sensacionais. E esses capítulos, de fato, né, precisam ser lidos com cuidado, com atenção. Vampirismo, influenciação e oração. Esses capítulos, eles se completam. E André Luiz, então, o vampirismo, tem uma nota nesse livro de Emmanuel, Deus Conosco, em que esse capítulo teve que ser elaborado com muito cuidado, para que ele emulasse, olha o cuidado da espiritualidade superior, olha o cuidado da Pleiade, do grupo de espíritos que trabalha no Brasil, né, sob a direção do nosso querido Ismael, né, para nos educar, para nos ajudar na nossa autoeducação, na nossa libertação. Cuidado, dosar o alimento, dosar a informação para que ela seja útil, sem nos chocar. Mas não fugindo da verdade, não fugindo do ensinamento necessário, não fugindo do esclarecimento que é oportuno. E aí nós vamos vendo o vampirismo ser tratado, olha, um tópico do Livro dos Espíritos que a maioria de nós lê sem entender muito bem ou passa rapidamente. Vai tratar dos 3 reinos, sobretudo o tópico que fala dos animais e o homem. Vai ser tratado disso lá no vampirismo. O capítulo que chama vampirismo. Vai ser tratado a questão da influenciação. E André Luiz vai se colocar como nós, né, chocados. Como é que a providência divina permite que nós sejamos influenciados, né, em situações que nos causam dor, que nos causam aflição, né? E Alexandre vai aos poucos apresentando ao André Luiz as razões que estão contidas no Livro dos Espíritos, mas de uma forma clara, de uma forma aplicada a cada um daqueles casos que eles estão vivenciando. Por quê? Porque no capítulo Influenciação e Vampirismo, eles vão acompanhar os irmãos que estão vivendo esse processo. Acompanha-se, por exemplo, no capítulo de Influenciação, nós temos uma família que é seguida de perto por Alexandre e André Luiz, e ali, aquele grupo vai ser analisado, observado, e resta demonstrado, né, que, na verdade, toda influenciação depende da sintonia, né, depende da comunhão de ideias, pensamentos e sentimentos. Mas isso não era novidade, não era. Isso está no Livro dos Espíritos, isso está no Livro dos Médiuns, né? Isso está na Gênese, isso está em obras póstumas. Nós podemos ler isso em todas as obras da codificação. A questão, meus irmãos, é que quando nós lemos com cuidado esses capítulos, nós vamos vendo como é que isso funciona. E essa compreensão de como fazer é que fortalece a nossa fé. Nós podemos raciocinar aqui na passagem da cura do servo do centurião. O centurião tinha fé, né? Nós já refletimos sobre isso, né? Porque ele compreendia o mecanismo. Então ele sabia como se dava. É muito diferente. Não é acreditar, não é imaginar, é entender profundamente como o mecanismo se dá. Aí afastam-se as ilusões. Por um lado, causa-nos um pouco de desconforto, porque toda revelação, né, que nos pede esforço nos causa desconforto, mas nos liberta e nos permite caminhar por nós mesmos. Então, em seguida, ele tem o cuidado de trazer a oração, capítulo da oração, em que vai mostrar o efeito do hábito da oração em um lar, como antídoto à influenciação e ao vampirismo. E diz mais, a oração não era sequer das criaturas que estavam ali em processo de influenciação negativa. A oração é de uma outra alma ligada a encarnados, também encarnada, que no seu desempenho junto à sua família
doava aquilo que tinha de melhor, mantendo o coração em prece e socorrendo, no caso da obra, né, o seu marido. Resta demonstrado no capítulo da oração como é que funciona o mecanismo da oração. Quais os efeitos da prece no organismo perispiritual e no organismo físico. Quais os efeitos da prece no lar. E aí nós refletimos, entendemos a necessidade do culto cristão no lar, o culto do evangelho no nosso lar. Nós começamos a entender a necessidade de fazermos a prece, de cultivarmos o hábito da prece. Mas nós compreendemos, porque nós entendemos o que acontece nessa obra. Então, esses 3 capítulos, vampirismo, influenciação e oração, eles vão trazer de forma muito clara, né, os tópicos, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que trabalham dos 3 reinos, né, da intervenção dos espíritos do mundo corporal, da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. São todos títulos do Livro dos Espíritos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, processos. Todos esses tópicos do Livro dos Espíritos estão desenhados, estão ilustrados com exemplos nesse capítulo. Então nós estamos colocando aqui o seguinte. Kardec dizia, já como pedagogo que era, né, o professor, ele já dizia, olha, começa-se o estudo do Espiritismo profundo, metódico, que é um estudo que deve ser sério. Ele vai dizer ainda que não se pode estudar o Espiritismo a brincar. Né? Ainda fala ainda, né, no Livro dos Médiuns, não se espantem de usar a expressão estudo. Não é à toa que pode ver no Espírito de Verdade, né, no capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, vai colocar aquilo que nós repetimos todos os dias como um jargão, às vezes sem refletir muito, né? Espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, e o segundo, né, instruí-vos, o segundo. A possibilidade de instrução através dessas obras é enorme. Então, Kardec vai dizer, olha, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, que dá a aplicação prática. Olha, meus irmãos, no atual estágio do Espiritismo, dentro do investimento que foi feito no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, investimento feito no Brasil pela espiritualidade superior, nós recebemos pelas mãos lúcidas, trabalhosas e operosas e humildes do Chico Xavier, né? E pela equipe espiritual dirigida por Emmanuel, exemplos e ilustrações práticas de todo o fundamento teórico da doutrina espírita. Então, esses capítulos, eles podem ser estudados e devem ser estudados. Abre-se o capítulo, pega-se o Livro dos Espíritos, olha, isso está aqui. É isso. Fica claro. É compreensível. Como é que se dá o mecanismo? E todos os capítulos do livro Missionários da Luz são muito ricos nos fundamentos e princípios da doutrina espírita. Aí nós vamos ver o livro do Socorro Espiritual, hoje nós vamos ver a aplicação do capítulo do princípio vital no Livro dos Espíritos, nós vamos ver a aplicação do capítulo também da ocupação e missões dos Espíritos, né? Logo em seguida, nós só temos uma revelação. No plano dos sonhos, o capítulo no plano dos sonhos, Alexandre e André Luiz vão trazer para nós uma informação importantíssima. O corpo descansa, mas os trabalhadores operosos e dedicados seguem aprendendo. E os nossos irmãos espirituais que estão conosco aqui ao nosso lado, que estão conosco nessa casa e em outras casas nos amparando, advogam a nossa causa para que nós participemos desses encontros. Nós vamos ver, né, logo ao final do Socorro Espiritual, que o irmão Francisco pede a Alexandre a autorização de levar alguns trabalhadores encarnados que frequentavam o seu grupo para participar desse encontro. Um encontro onde Alexandre, um espírito de alta envergadura, segundo o próprio Emmanuel, é o Emmanuel que vai dizer, nós já consideramos o Emmanuel uma sumidade, não é, para nosso coração. E o Emmanuel vai dizer, olha, Alexandre é um espírito de alta envergadura. E vai dizer, e as criaturas, ele pede então a Alexandre, aquele espírito, que seja autorizado, o irmão Francisco, que seja autorizado a levar alguns irmãos encarnados para serem instruídos, para participar dessas aulas que acontecem enquanto o corpo físico descansa. Evidenciando a questão, né, da emancipação da alma, evidenciando a nossa realidade espiritual, de espíritos encarnados, e nos incentivando também a contar com a misericórdia divina e com o amparo dos amigos espirituais. Então nós vamos lá, né? Vai se tratar dos sonhos. Em seguida nós temos o capítulo 9,
que é o conteúdo da mensagem de Alexandre, que é mediunidade e fenômeno. E aqui, nós temos que pensar, nós estamos em 1945. Né? Nós temos que ter bastante caridade, meus amigos. Quando nós vemos os irmãos encarnados, né? Nós vamos dizer, não, mas que absurdo. O pessoal daquele centro espírita fazia isso, fazia, antes da psicografia de todas essas obras aqui. Nós é que não podemos fazer mais, porque nós já recebemos essas obras. Então nós vamos dizer assim, não é possível que numa reunião mediúnica as pessoas se portem dessa forma. Não é possível que ao buscarmos o passe na casa espírita nós nos portemos dessa forma. Ah, eles não. Talvez não. Mas nós, eles podiam ainda participar. Eles tinham ainda o atenuante de não terem recebido essas obras. Mas nós não. Nós recebemos essas obras. E elas vão nos esclarecer. E nesse capítulo, Mediunidade e Fenômeno, Alexandre vai chamar para o ponto central da mediunidade. O ponto central da mediunidade como ferramenta, como mecanismo de orientação, de auxílio, e que a nossa necessidade muito maior é de aperfeiçoamento moral. Vai demonstrar as regras, vai evidenciar os mecanismos do livro dos médiuns, no sentido de que vai esclarecer os processos de sintonia e vai apresentar os riscos de mergulhos na mediunidade sem a devido preparo, sem a devida cristianização, sem a devida educação. Acabam-se as ilusões. Porque nós muitas vezes imaginávamos a mediunidade como um recurso santo, milagroso, não é? Eu nasci médium. Sim, nasceu com a possibilidade, com a faculdade, a propensão biológica, vai desenvolver o trabalho mediúnico, mas serás médium de quê? Porque médium somos todos, né? Mas de que somos médios? É o que Emmanuel sempre coloca em várias mensagens suas, né? De que quais são as forças que nós intermediamos? E essa é uma questão colocada de forma muito clara por Alexandre. Então, esse capítulo é um capítulo impressionante, importantíssimo, para quem se propõe a atuar na casa espírita em qualquer atividade que nós abracemos. Não apenas na atividade da mediunidade ostensiva. Né? E aí nós vamos ver ele apresentando, né, a questão da sintonia e afinidade. Em seguida, nós temos o capítulo 10, meus irmãos, que vai falar de materialização. Materialização para irmãos, diante de irmãos, né, que não tem mediunidade. Né? Vamos falar da utilização do dito, né, não é um termo espírita, é um termo posterior, né, ao espiritismo, mas nós acabamos abraçando até mesmo porque André Luiz vai usar esse termo, né, utilizando o ectoplasma, né, para manifestar um espírito desencarnado através da doação de um ectoplasma, de um médium que tem esse fluido vital liberado com essa consistência em abundância, né, para que os irmãos encarnados vejam. Com qual utilidade? Com a utilidade, né, de pesquisa, de orientação, de instrução, dentro da proposta que se havia naquele momento. Na grande maioria das vezes, orientada inclusive à cura, né, que era a grande proposta. E mostra na reunião de materialização as dificuldades vivenciadas pela espiritualidade superior, pela irresponsabilidade dos encarnados. Então revela para nós qual o meu papel em uma reunião pública? Qual o meu papel em uma reunião mediúnica? Como é? Eu vim receber, eu preciso de ajuda. Sim, nós precisamos de ajuda. Mas nós também viemos na condição daqueles que podem colaborar. O que eu posso fazer? Nessas obras, a nossa responsabilidade dentro de uma casa espírita é evidenciada de forma gritante, a nosso favor, para que nós não passemos pela tarefa sem que a tarefa passe por nós e nos transforme. Porque muitas vezes nós fazemos um caminho, né? Abraçamos 5, 10, a casa espírita todos os dias. Faço um monte de coisas, né? Louvável, certamente tem grande utilidade. Fazemos, atuamos, mas aí não sabemos o porquê fazemos, não nos envolvemos de forma consciente com o que fazemos, com o coração. E nós passamos pela tarefa, mas a tarefa não nos transforma. Então, nessa oportunidade, nessas obras, na obra Missionários da Luz, nós vamos refletir sobre uma série de tarefas, uma série de atividades que nós fazemos na Casa Espírita. E mesmo no nosso lar, né? Então vamos lá. Na materialização nós vamos ver então os fenômenos, né? E nós vamos ver a coerência de como é relatado da perspectiva do plano espiritual, né? A lucidez com que Alexandre vai colocar a materialização como um parto,
a materialização temporária, enquanto uma mãe materializa o espírito de forma permanente. Olha que maravilha! Muda toda uma compreensão, nós vamos ver. Porque mais à frente, é uma das primeiras obras que vai dizer o como e o porquê acontece uma reencarnação. No Livro dos Espíritos nós temos como acontece. O Livro dos Espíritos que foi relatado uma época em que nós não sabíamos os mecanismos, nós não tínhamos a informação completa do mecanismo da fecundação, da nidação, de todo o processo em que o feto se formava. Mas aí vem o André Luiz e vai falar como é que isso se dá. Como é que isso se dá da perspectiva espiritual? Como é que isso se dá da perspectiva física? Mas a gente começa com materialização. E começamos a entender. Olha, a materialização de um espírito em uma sessão de materialização tem uma proposta. É um parto. Da mesma forma que uma mãe coloca uma criatura de forma permanente para experimentar a vida e para contribuir com a vida. Somos espíritos a caminho. Nós não somos um corpo, né? Nós temos um corpo. Então vai sendo evidenciado, nós vamos refletindo em cada passo desse livro maravilhoso. Em seguida nós temos intercessão. Intercessão é a demonstração da misericórdia divina. É um capítulo que nós temos que reler, com muito carinho, para verificar o quão grandioso é a compaixão do Criador por nós. Porque nós, meus irmãos, temos um hábito, sobretudo na doutrina espírita, nós temos esse viés. Como as leis a doutrina espírita, os fundamentos da doutrina espírita são muito racionais, é muito comum que nós admiremos a perfeição dessas leis e imaginemos um Deus distante, não é isso? Deus criou todas as coisas, é o criador de todas as coisas, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, criou leis perfeitas, ok, está ali. E ele não se envolve com os processos e com a minha luta íntima. Ele não se envolve com as dificuldades que eu tenho. Ele não participa do meu processo pedagógico. Muitas vezes nós falamos uma verdade, mas acentuamos uma questão como se fôssemos os únicos autores da construção do nosso processo educativo. Nós vamos dizer assim. Claro, precisamos nos responsabilizar, e Joana de Ângeles coloca isso. Nós somos os autores do nosso destino. Sim, é verdade. Mas somos autores do destino que precisam o tempo todo do socorro do Criador. E esse socorro se manifesta através de outras criaturas e das pequenas coisas que vão se manifestando na nossa vida, encarnados e desencarnados. Então, nesse capítulo de intercessão, nós vemos uma irmã que intercede por uma irmã encarnada que intercede em favor de uma outra irmã a respeito de um ato cometido pelo marido, né? Ela queria, vou dizer aqui, né? A maioria já deve ter lido. Nós temos uma irmã que intercede pela irmã que havia perdido o marido havia suicidado, né? A esposa não sabia que era esse o caso. E o que ela pedia? A prece que era feita. É uma prece. A prece. Qual era a prece que era feita? A prece que foi feita é que ela gostaria de saber se de fato o marido havia sido assassinado ou se havia sido suicídio, como atestavam as autoridades policiais. Porque isso a tranquilizaria e que ela queria seguir adiante. Apenas ela queria compreender, não para condenar, não para justiçar, não para se vingar daquele que havia cometido o assassinato, se esse fosse o caso, mas para seguir adiante, cuidando dos seus filhinhos, das crianças que tinha e dos 2 idosos que cuidavam em sua casa. Então Alexandre, imediatamente, ele mobiliza uma série de recursos e começa a nos ensinar. André Luiz imagina, não, agora ele vai evocar um espírito e identificar o que aconteceu com ele. É fácil. Não, André, ele vai dizer, Alexandre, para que nós tenhamos o direito, olha que lindo, é isso das minhas palavras pobres, não nas palavras de Alexandre, né? Para que nós tenhamos o direito de interferir, de conhecer as dores da família, algo temos que doar de nós mesmos. Então nós precisamos ir lá. Vamos conhecer a realidade dessa irmã. Eles visitam o lar da irmã que havia perdido o marido. Verificam toda aquela situação de desequilíbrio espiritual que havia naquele lar. A penúria financeira daquela família. Os desafios daquela mãe que havia perdido o companheiro numa época em que a mulher sequer tinha autonomia financeira para viver. Nós estamos falando, né? Se o livro foi psicografado em 1945, certamente esses fatos ocorreram antes. Né? Muito bem. Diante disso, ele vai atrás. Aí nós descobrimos uma figura interessante, às vezes passa despercebido. Olha que interessante. Um visitador. Alguém já imaginou que na sua rua tem um visitador? Um espírito trabalhador de Jesus que visita as casas. E que cuida daquela rua, das famílias daquela rua,
de forma a prestar informações às equipes espirituais. Muitos irmãos que trabalham na tarefa sabem disso, né? Nos trabalhos de orientação espiritual com emancipação, né? Alguns irmãos trabalham nesse trabalho de emancipação, desdobramento, né? Os espíritos vão até determinada região e colhem informação com esses visitadores. O que aconteceu nessa casa aqui foi isso. E junto ao visitador, Alexandre descobre que o irmão havia se suicidado. Havia suicidado, né? Havia suicidado e havia tentado disfarçar o ato. Não conseguiu enganar as autoridades, mas dissimulou, de certa forma, perante a esposa. E aí ele vai procurar esse irmão. O visitador indica que ele tentou ajudar e que ele havia sido levado, né? Por irmão, em razão do seu suicídio, ele havia sido arrastado por irmãos que gostariam de se aproveitar da sua condição, irmãos sofredores, né? Bom, Alexandre se dirige então ali, aquele grupo, junto com o André Luiz, e vai socorrer o nosso irmão, com carinho e dedicação. E pasmem, nós gostamos de falar isso, porque nós vamos dizer assim, imaginemos nós no atendimento fraterno, e chega uma irmã e diz assim, olha, eu gostaria de saber o destino do meu irmão que suicidou. Será que eu tenho condições de obter alguma informação? Será que ele tem condições de se melhorar? Como é que é a situação dele? Muitos de nós, porque ainda não nos esforçamos o suficientemente para aprofundar no estudo da doutrina espírita, e nós temos que fazer essa reflexão da instrução, nós às vezes vamos ser descaridosos. Nós criamos muitas vezes, né, porque por questão de simplificação, uma tabela. Não. Suicidou? É isso que acontece. Em todos os casos. Não, cada desencarne é único, cada criatura é única, cada pessoa é única. E nesse caso, Alexandre não só vai socorrer o marido, mas para que, em razão daquela família, né, aquela irmã não sofra mais. O que é que ele faz? Ele pega um irmão suicida, o socorre, leva essa irmã em desdobramento para visitá-lo. Enquanto a irmã, a esposa, que queria esclarecimentos sobre a sua condição de estar visitando, Alexandre sustenta o irmão suicida para que preste as informações sem revelar a causa, mas o sustenta. Qual de nós ousaria dizer que um suicida estaria em condições de encontrar com uma esposa que abandonou em sonho? Qual de nós teria coragem de dizer isso? Se não tivéssemos lido o livro Missionários da Luz. Então, a misericórdia divina, sobretudo em razão que pesa todas as circunstâncias, o amor do Criador que nos ampara, nos protege é muito maior. Né? Tem uma mensagem no livro Palavra de Vida Eterna, tem de fé em Deus. Quando, é lindo, de Emmanuel, né? No final ele conclui assim, né? Que quando você estiver diante de uma situação que você não tem solução, e você busca essa solução nos irmãos encarnados, eles não te apresentam uma solução, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus, porque o Criador está conosco. E o processo pedagógico do Criador é um processo pedagógico de um pai. É claro que não é para tirar a nossa responsabilidade, a nossa participação nesse processo. Na hora nenhuma tem isso, inclusive o livro ressalta o nosso papel nesse processo. Mas nós vamos entender a misericórdia divina. Por quê? Essa irmã recebe muito mais do que pediu. Ela não recebe exatamente a informação que pediu. Olha só, às vezes na prece nós pedimos essa coisa. Eu gostaria que isso fosse feito. Contudo, se essa prece fosse atendida, seria uma desgraça na minha vida. Então, o que a espiritualidade superior faz manifestando a misericórdia divina? Eles me trazem aquilo que eu preciso. Aquilo que pode me promover, me libertar. É o que aconteceu com a nossa irmã. Ela queria saber se o marido tinha suicidado ou sido vítima de um assassinato. Isso não lhe foi dito. No entanto, ela encontrou o marido. Restabeleceu as suas forças. Encheu-se de esperança. E mais. Os espíritos superiores designaram uma irmã para acompanhar essa irmã na sua luta nova. Essa irmã ela foi acompanhada, a nossa irmã encarnada, o seu lar foi acompanhado por um espírito que passou a atuar no lar dessa irmã, ajudando nas questões espirituais que ali estavam e encaminhando um trabalho digno para que ela conseguisse sair das dificuldades financeiras. Olha que ponto a misericórdia divina se manifesta e olha como é o mecanismo de atuação dos irmãos espirituais para auxiliar uma pessoa que sofre. Não há julgamentos, Alexandre não julga o suicida, o acolhe, o fortalece, o ampara. E essa é a tônica do livro. Esse capítulo é maravilhoso para que nós tenhamos a confiança na providência divina. Então vamos. Muito bem. Logo em seguida,
Alexandre é buscado. Esse capítulo é um capítulo. Os próximos capítulos são essenciais para aqueles que vão trabalhar com a maternidade, com a paternidade, na condição de pais, na condição de educadores, na condição de avós, na condição daqueles que vão conduzir a vida de uma criatura, de um espírito imortal que vai reencarnar. Então, Alexandre, olha que interessante, Alexandre é chamado a socorrer e intervir no caso de Segismundo, que é um amigo seu, né? Um amigo seu do passado, e em razão da sua estatura espiritual, em razão da sua ascendência sobre as criaturas envolvidas nesse processo, é chamado a participar. E André Luiz, então, enlouquece. Curioso que era, né? Estudioso que era, né? Imagino que nós também seríamos assim, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero ir. Alexandre vai lembrar para ele o seguinte, para ajudar é preciso antes instruir-se. Por isso que é amai-vos e instruí-vos. Instruir-se. Você não teria utilidade nem compreensão se não se instruir antes. O que ele faz? Busca uma ocupação para André Luiz durante uma semana num lugar, né, no Ministério da Regeneração em Nosso Lar, e o capítulo vai chamar Preparação de Experiências, onde ali é revelado como é que se dá o processo reencarnatório daqueles irmãos que já têm condições de escolher o processo pedagógico de libertação mais imediato, necessário ao seu aperfeiçoamento, à sua autoeducação. Ou para aqueles que advogam a nossa causa, caso nós não tenhamos condição de fazê-lo, né? Eles vão se dirigir como é que se dá esse processo. E aí vem um outro esclarecimento, né? Porque quando nós éramos, logo no início da doutrina espírita, nós gostamos de dizer isso, né? Logo no início nos parecia que havia uma tabelinha, né? É cego porque cegou outros na outra encarnação. Tomou um tiro nessa encarnação porque atirou em outro. Nós temos uma tabelinha. Nossa, ignorante. Essa que é a verdade. Aí nós descobrimos no planejamento reencarnatório que as criaturas, que é um processo pedagógico, que certamente nós temos que resgatar os nossos erros, levantando aqueles que nós derrubamos, auxiliando aquilo que nós desconstruímos, mas num processo pedagógico de reeducação, de transformação para o Criador. Né? E aí nós vamos descobrir o seguinte, olha, um irmão vai nascer com uma deformação na perna, por quê? Porque ele fez alguma coisa com a perna de alguém? Não, surpresa. Ele pediu isso como recurso. O defeito na perna é um favor. É como dizer assim, me arrume um novo trabalho, não me arrume um defeito na perna. Porque esse defeito na perna vai me ajudar a combater a vaidade que foi a causa da minha queda na última reencarnação. Outra irmã, né? Vitoriosa, um outro relato que tem nesse capítulo, né? Vai dizer assim, nossa, eu quero solicitar a sua interferência. O André Luiz está com um assistente que está apresentando o Ministério, esse processo, né? E nós temos essa irmã dizendo, olha, eu não estou satisfeita, eu gostaria de pedir um favor. As linhas da minha reencarnação, meu corpo físico está muito perfeito. Está muito perfeito, ela estava muito bonita para os padrões de beleza da época em que ela reencarnaria, certamente. Então eu quero solicitar que eu venha com algumas deficiências na tireoide e na paratireoide, para ter problema de peso. Porque aí, para o momento em que ela iria reencarnar, ela não seria considerada uma pessoa tão atraente, tão bonita. Porque ela diz, eu não preciso e eu não posso ter distrações na obra em que vou empreender. Meus irmãos, nós estamos aqui e aí nós compreendemos que as dificuldades muitas vezes que nós temos, que nós julgamos que são desfavores, e muitas vezes nós espíritas vamos dizer, isso certamente, né, porque eu fiz isso e aquilo na vida. Não. É favor. É favor que você ou o seu mentor espiritual ou um ente querido que advogou a sua reencarnação pediu para você. Você nem merecia vir com esse defeito, com essa dificuldade, mas ele pediu. Porque conhecendo as suas limitações, as nossas limitações, esses irmãos e nós mesmos vamos dizer assim, é preferível chegar assim do que eu chegar em condições muito piores na parte espiritual em razão dessa situação. Então isso vai ser apresentado para nós. A razão do estudo desse livro é essa. Preparação de experiências. E nós vamos ver o mecanismo da reencarnação de Segismundo. Como é que se dá esse mecanismo? Como é que se une? Em que momento se une? Né? Porque nós vamos lá, na Livro dos Espíritos está lá. Em que momento o Espírito se une? Na concepção. Mas o que é a concepção? Como é que isso acontece? Como é que o Espírito, o perispírito do Espírito desencarnado, se une
ao corpinho em formação. Como é que isso acontece? Como é que se dá esse processo? E vai ter esse relatório, um dos capítulos maiores do livro, um dos maiores capítulos, que tem que ser lido com muito cuidado e muita atenção. E quando nós começamos a estudar, recentemente, né, me parece que a partir de 2019, nós vimos recentemente uma publicação, uma reportagem, né, algumas informações que nós mesmos tínhamos dificuldade de entender. Quando dizíamos que era que a seleção, né, do espermatozoide que seria selecionado, ele era influenciado de certa forma, pelo espírito reencarnante. Porque na nossa concepção da educação que recebemos até a década de 90, para nós era o espermatozoide vitorioso, né? Então, portanto, a célula masculina, o gameta masculino, que vencia a batalha, quer dizer, o mais perfeito, o mais apto a conseguir alcançar o óvulo. Aí nós vamos descobrir hoje na medicina, né? Nos estudos específicos, que na verdade é o óvulo, em grande parte, que libera e que seleciona qual o espermatozoide que irá fecundado desde o início. Então, nós começamos a compreender um processo. Não é o mais apto, o mais rápido, o mais veloz que vai chegar ao óvulo e vai conquistar o óvulo. Não. Esse padrão muito machista e masculino na leitura da concepção já era revelado, já está lá, de certa forma, no livro, quando ele vai tratar da reencarnação, em que o Alexandre vai interferir no processo, selecionando o gameta masculino mais apropriado à formação do corpo de Segismundo, para que ele tenha o processo pedagógico necessário. E aí vem outra coisa que afasta a nossa tabelinha, né? Outra coisa que nos consola. Nós esquecemos que do desencarne até o novo encarne, nós também crescemos. E aquilo, nós dizemos isso aos irmãos desencarnados, que é a questão, aquilo que nós fazemos e decidimos fazer no plano espiritual, facilita e atenua as nossas dificuldades futuras. Então, o nosso amigo Segismundo, nós sabemos, havia assassinado o que então seria o seu pai, né, na reencarnação anterior. Trabalhou tanto, transformou-se tanto na pátria espiritual, que de fato teria uma deficiência na válvula, no coração. Uma deficiência que inclusive poderia ser superada em razão da sua constituição física, se ele mantivesse a proposta de amor a que foi chamado. Nós vemos a transmutação, o amor que cobre a multidão de pecados, porque o processo é pedagógico. A maldita tabelinha não existe, graças a Deus. Né? Então nós vamos ver ainda todo o processo, todo o investimento espiritual no capítulo proteção. E aí nós começamos a valorizar a vida. Valorização da vida. Esses capítulos são todos de valorização da vida. Nós vamos entender quanto investimento, a grandeza da maternidade e da paternidade, mas a grandeza da maternidade. Quanto investimento é colocado nesse processo pedagógico que nós abraçamos. E vamos ver um caso de fracasso, também de uma reencarnação em que a nossa irmã, né, vai levar, através das suas escolhas, ao fracasso do processo encarnatório. Tudo isso é apresentado de forma clara. Né? E isso nós temos, esse capítulo vai trabalhar, esses capítulos que nós estamos dizendo, vão trabalhar um tópico dos livros espíritos, como escolha de provas, sobre perispírito, como é que funciona o tópico da encarnação dos espíritos, é demonstrado como é que se dá, né? A alma após a morte, o que acontece, todo esse relato, por que Segismundo chegou até ali, está tudo lá nesse capítulo. O que o Segismundo fez? Nós ficamos curiosos com isso, né? O que o Segismundo fez para ter essa dificuldade? Aí quando nós vamos ver a quantidade de irmãos espirituais que intercedem em favor de Segismundo, nós imaginamos o carinho, quanto essa criatura trabalhou na pátria espiritual. E nós refletimos ainda, meus irmãos, a gratidão que nós temos a todos esses espíritos aqui. Todos os que estão relatados nessas obras, na condição de exemplos. Porque eles, acertando ou errando, nós somos devedores das experiências desses irmãos. Nós temos a gratidão, né, e o coração de não julgá-los, inclusive. Muito bem. Em seguida, nós vamos ter, né, todos os fenômenos, os tópicos que tratam de espíritos errantes, da volta do espírito à vida corporal, sobretudo o prelúdio da volta, como é que funciona, o que o espírito sofre, vai mostrar o que acontece com o espírito, a dificuldade, como é doloroso esse processo para o espírito, como é preciso, o papel do pai, o papel da mãe antes da encarnação. O nosso estado íntimo afeta como nós vamos receber essa criatura. Aí nós vamos em seguida, né? André Luiz vai seguir Alexandre, vai trabalhar, vai apresentar o fenômeno da incorporação. Ele começa com o psicógrafo, né? Que é a mediunidade
através da psicografia, vai demonstrar como é que funciona o mecanismo, e vai, em seguida, no capítulo 16, tratar do fenômeno da incorporação. E vai explicar esse processo. Vai mostrar os desafios desse processo, a preparação do médium, a preparação daqueles que vão receber as mensagens, a nossa ausência de fraternidade, de caridade dentro das casas espíritas. Porque às vezes, né, nos falta instrução. Nós somos cruéis. Às vezes nós gostamos do espiritismo, nós aderimos ao movimento, nós abraçamos a tarefa. E aí nós gostamos muito de estudar, mas não estudamos suficientemente. E aí o que nós fazemos? Nós nos tornamos em debatedores. Nós gostamos de enxergar os defeitos da nossa casa, as dificuldades da tarefa, as dificuldades do tarefeiro, as insuficiências do trabalho, mas nos esquecemos do sentimento do coração. Esquecemos-nos de trabalhar em silêncio. Né? E aí nós vamos ver isso nesse capítulo de incorporação. Tarefeiros, irmãos beneficiados com o sacrifício de uma irmã médium e pela dureza dos seus corações impunham maiores sacrifícios a essa irmã. É obrigatório para quem trabalha na casa espírita essa leitura. Doutrinação, mostrando-nos como é que funciona a doutrinação, revelando o trabalho dos espíritos superiores para convencer, para esclarecer irmãos em desequilíbrio. Mostrando que os doutrinadores espirituais, os atuais dialogadores, não é? Eles continuam um trabalho após os dialogadores espirituais já terem começado um trabalho. E para muitos de nós, né, a gente vai ver, mas como é que aquele espírito se convenceu tão rapidamente, quem já frequentou uma reunião mediúnica aqui, né? Além de todos os recursos, além de todo o processo de maturação do espírito, nesse momento aqui nós vamos descobrir que os dialogadores espirituais, aqueles que amparam e tutelam os tarefeiros do diálogo, né? Eles conversam com os espíritos antes. Eles conhecem os casos. Eles têm autoridade moral que a maioria de nós, né? Sobretudo, a maioria de nós ainda não tem. Nós ainda falamos do Evangelho com boas intenções, assim esperamos, né? Mas ainda não vivenciamos o Evangelho como deveríamos. É um processo. Os espíritos, companheiros de trabalho, de tarefa, conhecem as nossas deficiências. Isso faz parte. Nós temos que insistir, porque aos poucos nós vamos nos transformando, nos reeducando. Não podemos nos acomodar. Mas é preciso entender como é que se dá esse processo. É preciso entender que é uma cadeia de auxílio, que nós somos um elo dessa cadeia. Esse elo é um elo singelo, mas precisa desse elo. A casa espírita é o final de uma grande corrente de assistência espiritual e de educação humana. Eu sou um elo dessa cadeia. Eu preciso estar preparado. Um elo frágil. Temos que reconhecer a nossa fragilidade e temos que reconhecer a nossa responsabilidade de aperfeiçoamento. Em seguida vem, né, na sequência de doutrinação, tem o capítulo que vai tratar da obsessão. De como é que se dá essa obsessão. Do nosso cuidado na orientação a respeito da obsessão. Do nosso cuidado a respeito que nós devemos aos encarnados. Né? Da importância de não prometer, né, de entender que as obsessões são casos que muitas vezes são trazidos de várias eras, né? E nós temos o dever de colocar tudo que está à nossa disposição para auxiliar na libertação desses irmãos, encarnados e desencarnados, que nos associamos aos nossos companheiros espirituais durante tantas épocas, né? E aí nós vamos enxergar como é que funciona esse processo. E vamos entender como cada um trabalha. Tirando, às vezes, porque muitas vezes a pessoa vai para entra na tarefa de desobsessão, de uma reunião mediúnica de desobsessão, e vai dizer assim, eu não sou médium, eu não sou doutrinador, mas está ali na vibração, gerando, disponibilizando fluidos vitais a serem manifestados. André Luiz vai contar da importância desse tipo de trabalho. Que cada um naquela engrenagem, naquela reunião, tem uma finalidade. E que se um faltar, a finalidade não é alcançada. É por isso que nós dizemos, meus irmãos, que o Missionários da Luz é um manual do tarefeiro da Casa Espírita. É um manual. Além de conter explicações muito aprofundadas da nossa condição humana, nosso processo pedagógico atual, né? Falando de reencarnação, a nossa situação, como se dá o desencarne, é um manual de leitura obrigatória e de releitura frequente quando nós esfriarmos a nossa fé. Porque isso acontece. Nós brincamos, às vezes até no Albino, a gente falou isso ontem, né? O ser humano tem uma condição que é o que favorece com que ele passe pelas grandes dificuldades, né? Isso nos permitiu estar aqui. Então, nas adversidades,
a grande capacidade de adaptação psicológica do ser humano. Então, nós às vezes estamos vivendo uma coisa muito ruim, é tão ruim, mas a gente acostuma, a gente dá conta daquilo. Por quê? Porque esse mecanismo foi previsto pela providência divina. Mas esse mesmo mecanismo nos faz acostumar com as coisas mais bonitas. Comprei a minha casa, sonhei com essa casa a vida inteira, ela é linda. A primeira semana, o primeiro mês eu olho para aquela casa e fico deslumbrado, não é? Segundo mês eu já olho para aquela casa, nossa, minha casa, não é? Comprei um carro. Esse é o mesmo mecanismo. Isso acontece conosco na tarefa espírita. No primeiro momento, nós nos deslumbramos com a beleza da oportunidade que nos é conferida. Com o passar do tempo, nós nos enfraquecemos. Né? Então, essa obra serve para isso. Em seguida, nós vamos ver a explicação dos passes, como é que funciona o mecanismo dos passes. E, né, ao final, Alexandre parte. A André Luiz vai falar da partida de Alexandre, porque Alexandre vai para outras esferas. Porque é uma criatura que já frequenta esferas sublimadas que nós não temos acesso, né? Tudo isso, meus irmãos, seria irresponsabilidade da minha parte, né, se eu pretendesse trazer aqui, cansar vocês mais do que já cansei, contando tudo sobre o livro. Mas o que nós pretendemos aqui é refletir sobre a grandeza e o cuidado com que esse livro foi preparado. E estimular a todos nós a relê-lo. Sobretudo nesses momentos em que o nosso coração, dentro da casa espírita, se esfriar. Sobretudo quando nós questionarmos, não é? Qual o meu papel? Para que eu faço? Para que eu abracei a tarefa? Qual o meu papel com a minha família? Por que estou reencarnado? Então que Jesus e os Espíritos que tutelam a todos nessa casa, que nos amparam, que nos têm fortalecido. Antes de mais nada, a nossa gratidão a todos aqueles que colaboraram nessas obras, né? A todos aqueles que são exemplos para nós nessas obras, ao nosso querido Chico Xavier, a nossa gratidão eterna. Né? E que nós possamos seguir fazendo a nossa parte, servindo onde estivermos plantados, com aquilo que temos, não com aquilo que gostaríamos de ter, mas oferecendo sempre, todos os dias, algo um pouco mais, um pouco melhor do que oferecíamos antes. Muito obrigado a todos e um feliz aniversário para casa. Vamos agradecer o Yuri por essas belíssimas reflexões em torno da obra. Espero que aqueles que não leram a obra vão ler, reler e estudar. Yuri, nós temos aqui um cheque. Tá? Um cheque? Para que você o desconte no plano espiritual. Sim, sim. Agradecendo imensamente. Primeira vez que o Yuri vem à nossa casa, espero contar com você mais vezes. Seja muito bem-vindo. Yuri é da casa de Ismael, bairro Santa Amélia. Também anda frequentando outras casas aí, né, Yuri? Graças a Deus. É isso aí. Eu agradeço a oportunidade e eu já confesso que eu vou ter que deixar, porque para descontar não tem fundos, então eu vou ter que deixar para ver se eu adquiro fundo um dia para descontar. Então, tô na fase de pagar as dívidas ainda, dos empréstimos. Obrigado a todos. Agradecemos imensamente. Essa obra, Missionários da Luz, vai ser sorteada, gentilmente cedida pela nossa biblioteca. E lembrando que a biblioteca ela está em funcionamento durante o evento. É só procurar o responsável, no caso a Marina. A Andréia não está aqui hoje, a Andréia e a Marina. Se alguém quiser adquirir a obra, nós temos para venda tanto quanto para empréstimo. Não somente Missionários da Luz, mas outras obras do André Luiz. Oh. Vamos ver quem ganhou. Número 35. Vamos ver quem é 35. Renata Silva Faria. Ah! Muito bem. Ei, Renata, por favor. Já viu essa obra, Renata? Ela deve vir agora? Nossa! Isso, entendeu? Isso vai ser perdido. Isso tem fundo. Por vocês. Isso vai dar para pagar. Tá vendo? Tô vendo que todo mundo vai empregar ele da mesma forma, viu? Obrigado. Boa noite. Nosso público, então, pequeno, médio
silicone e nos óculos.
Nossa gratidão para vocês. Muito obrigado por tudo, pelo alimento, pelo sol da casa. Sempre uma alegria estar com vocês aqui. Aniversário do Cantinho de Jesus, né? Acho que nós já fazemos parte do aniversário. A gente vai apresentar a nossa última canção, que é As Coisas do Monte, né? Do Tim e do Gasto. Um sentimento muda, não sei dizer de novo pra mim. Meu coração se renova,
Sinto a esperança bater o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do erro que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar e cantor, que segui caminhar e saber onde for. Eis que aqui minha dor se livrou. Um sentimento me muda, não sei dizer de novo caminho. Meu coração se renova, sinto a esperança bater no meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do erro que espera por mim. Eu te ofereço amado as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar e cantor, que segui caminhar, que saber onde for. Eis que aqui minha dor se livrou. Eu ouvi tua voz, meu falar e cantor, que segui caminhar, que saber onde vou. Eis que aqui minha dor Obrigado, meu Pai, por mais este momento de estudo e aprendizado. Agradecemos a todos os irmãos espirituais que nesta casa trabalham e se dedicam, nos ajudando, nos esclarecendo, nos fortalecendo, renovando nossas energias, a fim de que possamos voltar para casa e para os nossos trabalhos revigorados. Pedimos, humildes que somos, pela intervenção divina, a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, e que as vibrações dessa prece e dessas melodias se estendam a todos aqueles que nós conhecemos como forma de amor, como forma de fortalecimento, e que o nosso Pai sempre cuide de nós. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus,
contra nós ninguém estará. Que assim seja.